Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo. Nós estamos na temporada de estudos sobre o Espírito Santo. E como eu já falei uma vez, nós não queremos apenas ser informados pelo Espírito Santo, mas nós queremos ser transformados pelo Espírito Santo. E para isso a gente está estudando a Bíblia, porque você sabe que quando a gente estuda a Bíblia, essa palavra divina chega à nossa vida e ela transforma. Porque Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que a gente encontra quando a gente estuda a palavra de Deus. Liberdade, a gente encontra felicidade, alegria de viver, propósito, sentido para a vida. E tudo isso através do estudo da palavra de Deus. E eu convido você para continuar comigo aqui. Se por acaso você perdeu os 4 primeiros episódios, nós estamos no 5º agora, você pode ir lá no ntplay.com e você vai encontrar todos os episódios. Também tem o nosso canal no YouTube. É só você ir lá em youtube.com/Bíblia Fácil e você vai encontrar essa temporada e as temporadas anteriores para você assistir e compartilhar com as pessoas que você gosta. O Bíblia Fácil também tem um Instagram, é o @Bíblia Fácil. E você pode nos seguir lá para ver trechinhos do programa, postagens com conteúdos bíblicos, você vai gostar. E se você, por acaso, tem vontade de participar do Bíblia Fácil aqui no nosso cenário, você pode se inscrever no link novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Nesse link você faz um breve cadastro e fique em oração, porque quem sabe você vem gravar aqui com a gente. Como os meus amigos que estão aqui já há 5 semanas, Nós estamos aí na TV há 5 semanas. Vocês já mandaram um abraço para os seus queridos lá no começo de tudo, mas se lembrarem de mais alguém que faltou, você quer mandar abraço? Então vai lá, pega o teu microfone aí, manda abraço para alguém que você esqueceu. Eu quero mandar abraço para a Rosângela, que está lá na Inglaterra, E ela é adventista também. Nós fazemos parte do grupo de orações que sustentam, toda terça-feira. E também para o pastor Assad Bechara, mas a sua esposa Nájila, que também é escritor. Eles são maravilhosos, Isso, maravilhosos. que eu faço parte do grupo também de leitura para todos vocês. Gente, estou mandando o meu abraço. Amém, que bom. Alguém lembrou mais de abraço que quer mandar, quer aproveitar esse momento? Pode mandar, dona Ivonete. Pastor, eu gostaria de mandar um abraço para minha irmã, porque ela tem orado muito por mim e também orou muito para que eu estivesse aqui hoje e eu esqueci de mandar um abraço para ela. Você está lembrado agora. Muito obrigada. Está lembrado. Gente, sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Pega aí sua Bíblia. Nós estamos aí já na 5ª semana estudando sobre o Espírito Santo e tem muita coisa na Bíblia para falar sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que o Márcio tinha mencionado nas semanas anteriores, que é o Espírito Santo no Antigo Testamento. Às vezes a gente tem uma impressão, que não é bíblica, de que o Espírito Santo só está no Novo Testamento, no Antigo Testamento ele não atuou muito, mas nós vamos ver hoje que ele atuou demais. E como nós estamos em território santo, nós vamos orar para a gente começar o nosso estudo de hoje. Senhor, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Mas nós não queremos apenas informação, nós queremos transformação. Nós queremos que o Espírito Santo atue na nossa vida de tal forma que retire aquilo que precisa ser retirado e coloque aquilo que precisa ser colocado, Senhor. Nós abrimos a nossa vida, damos a nossa permissão para que seja mexida a nossa vida e pedimos que ela seja colocada de acordo com a Tua vontade. Esteja conosco, Pai, nesse momento de estudos, conosco que estamos aqui no cenário, com as pessoas que nos assistem em casa. Trabalha na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. O Espírito Santo atuou em todo o Antigo Testamento. É lógico que quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê o Espírito Santo atuando de maneira mais visível no Novo Testamento, porque é o que a gente chama de dispensação do Espírito Santo, Era o momento dele. Mas no Antigo Testamento nós temos muitas menções ao Espírito Santo e muitas vezes o Espírito Santo agindo no povo de Deus e na vida de pessoas. A palavra hebraica ruá, ela aparece 389 vezes no Antigo Testamento, que é a palavra para vento, espírito, mas dessas 389, 123 apontam diretamente para o Espírito Santo.
Veja, na proporção, o Novo Testamento tem cerca de 10 vezes mais menções do Espírito Santo, porque aqui você tem 123, no Novo Testamento tem mais ou menos 325. Se você considerar o número de livros do Antigo Testamento, o número de livros do Novo Testamento, né, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, se você fizer a proporção, no Novo Testamento são quase 10 vezes mais. Mas, como eu disse para vocês, é que no Novo Testamento era o momento dele agir para a expansão da igreja cristã. Mas aqui no Antigo Testamento o Espírito Santo já agia, porque como nós vimos nos episódios anteriores, o Espírito Santo ele é coeterno com o Pai e com o Filho. Então, eles sempre existiram. E eu não sei se você já parou para pensar na eternidade. Chega uma hora que dá um bug assim na nossa cabeça, né? Porque pensar na eternidade é uma coisa difícil para quem tem mente finita, né? Você pensa assim, olha, tudo bem, 10 mil anos para trás, 20 mil anos para trás. Aí você começa a pensar 100 mil anos para trás, 3 milhões de anos para trás. E quando você está em 3 milhões de anos para trás, ainda tem toda a eternidade para trás. Então, é difícil a gente imaginar a eternidade, mas eles são eternos. Teve um momento na história do universo que só tinha a Trindade. Em algum momento eles começaram a criar tudo que existe, porque a única coisa que é eterna é a divindade, a Trindade. O restante tudo é criado, e tudo que foi criado teve um início, menos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Então, a Bíblia hebraica, ela tem basicamente essa divisão aqui, a Torá, os profetas e os escritos. Né? Você vai encontrar outras divisões que às vezes subdividem, por exemplo, os escritos, você vai encontrar subdivisões que colocam em destaque os poéticos, tá? Mas em geral, assim de maneira mais ampla, nós podemos dividir o Antigo Testamento em Torá, profetas e escritos, ok? E nós vamos ver o Espírito Santo em cada uma dessas partes da Bíblia. Tá? Você de casa, você quer anotar? Anote aí, mas eu vou já te mostrar o material didático que tem tudo isso escrito para você poder pedir, ter na sua casa. Mas vamos lá, vamos começar com o Espírito Santo na Torá. Antes disso, eu quero ler para vocês essas palavras de Jesus. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja que Jesus também subdivide ali o Antigo Testamento. Quando ele fala da lei de Moisés, ele está falando basicamente da Torá. A Torá é o livro sagrado dos judeus, composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? E depois você tem os outros livros que não são de Moisés, né? Se bem que Jó também é de Moisés, mas aqui tem a subdivisão feita pelo próprio Jesus. Então vamos começar com o Espírito Santo na Torá. O Espírito Santo ali nos 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos ver como é que ele atuou. E já começa com aquele texto que nós lemos lá no começo, você de casa também leu conosco, está nos acompanhando, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas aqui na sua tela também está escrito. Diz assim, ó: Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok? Nessa versão da tela diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa imagem, ela precisa ser compreendida e tem um outro texto bíblico que nos ajuda a compreender o que significa o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Porque se a gente lê isso de maneira rápida, parece que o Espírito estava meio desorientado, assim. O que ele estava fazendo numa terra que era uma massa disforme, coberta por água, e ele estava pairando, fazendo o que aqui? Se a gente lê o texto de Deuteronômio 32, 11, você tem uma expressão muito parecida com aquela expressão de Gênesis 1, 2, que diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhos, estende as asas e tomando-os, os leva sobre ela. Essa expressão voeja aqui é a mesma expressão lá para pairava sobre a face das águas. A imagem aqui é de uma águia protegendo os seus filhos, os seus filhotes.
né? Enquanto eles não sabem voar, enquanto eles não aprendem a voar, a águia protege os seus filhotes. Então, se nós compararmos esse texto bíblico de Deuteronômio 32:11 com o texto bíblico de Gênesis 1:2, nós vamos entender que o Espírito Santo estava protegendo a criação primária de Deus. Que agora eu estou vendo que ele está desde o começo da criação, ele sempre fez parte também, a Trindade, né? Ele estava presente, como foi dito no programa de hoje, desde a criação do mundo, ele pairava sobre as águas. Então, eu não tinha pensado nisso. Quando a gente lê a Bíblia, que você vê lá, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, você não para pensar que é o Espírito Santo. Porque a gente tem em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós temos aqui um momento em que Deus cria a massa disforme. E em Gênesis 1:3, nós temos o início da semana da criação. É por isso que alguns criacionistas acreditam que entre o Gênesis 1:1 e 2 e Gênesis 1:3 pode existir um espaço de milhões de anos. Porque Deus criou a terra disforme, o material inorgânico, e depois ele cria a vida na semana da criação. Isso, e agora eu estou falando de uma parte dos criacionistas, nem todos creem assim, mas isso poderia explicar os testes, por exemplo, de carbono 14, quando encontra os fósseis e diz que aquele fóssil tem milhões de anos. Porque qual é a idade? A idade de que é medida no carbono 14? Da pedra onde aquele animal se fossilizou. Então, o material inorgânico da Terra pode ter milhões de anos, mas a vida é recente, porque a vida foi feita na semana da criação. A gente não sabe exatamente há quantos anos aconteceu o Gênesis 1:1, mas o Gênesis 1:3 em diante é recente, tá certo? Pode ter aí talvez 6, 7 mil anos. Por aí é o que os criacionistas acreditam. Pode falar. Isso aí me abriu uma luz assim no meu pensamento, que às vezes eu ficava muito confusa em relação a isso, quando aparecia uma reportagem que eles descobriam um fóssil de não sei quantos milhões de anos. Eu disse, meu Deus, como isso é possível? Acho que é mentira, porque a Bíblia não fala que existe há milhões de anos. Né? Essa discussão sobre a idade dos fósseis e tal não é minha área, eu estou entrando aqui numa área que não é minha, mas o teste do carbono 14, ele tem algumas peculiaridades, porque ele não chega a milhões de anos. O teste chega a milhares de anos e depois é tudo dedução, tá bom? Mas essa é uma possibilidade de que o material inorgânico tenha muito mais tempo do que a vida. Pode continuar, completar. Aí eu queria saber também em que momento Deus criou os anjos. Eu não sei se isso está aqui na Bíblia, eu não me recordo, mas porque o senhor falou que só existia a Trindade. Em algum momento da eternidade só existia a Trindade. Aí depois eu gostaria de saber em que momento ele criou os anjos, né? Porque a Bíblia não milhões de revela anos. o momento da criação dos anjos. Ela só diz que quando Deus criou a terra e os seres humanos, os anjos já existiam. Porque a Bíblia diz que os anjos celebraram a criação da terra. Então, a gente não sabe, a Bíblia não diz assim, nessa data ela criou os anjos, mas a gente só tem a informação que foi antes. E pode ter sido muito antes, né? Porque Deus é eterno e ele pode ter criado há muito tempo os anjos, tá bom? Vamos continuar? Deixa eu oferecer para os meus amigos aqui o guia de estudos, porque às vezes a gente vai fazendo parênteses, né? Entrando por labirintos, depois a gente volta para o caminho e às vezes pode ser que você fique um pouco confuso. Nós estamos falando hoje do Espírito Santo no Antigo Testamento e tem um capítulo aqui que é o Espírito Santo do Antigo Testamento, aqui nesse guia de estudos. Deixa eu mostrar para você aqui nessa câmera, tá? Aqui, ó, esse é a Revista Esperança, o Espírito Santo. E no capítulo 5 dessa revista, essa revista tem 15 capítulos, tem esse tema que nós estamos estudando hoje. Tem perguntas, tem citações, tem os textos bíblicos, tem essas informações que eu estou dando sobre a Bíblia. E esse guia de estudos pode ser seu de graça. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção e o envio. E eu quero agradecer a você que é Anjo da Esperança, porque é por sua responsabilidade que nós podemos enviar para a casa das pessoas sem custo algum. Você só precisa pedir. Então,
Então você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica, ou você pode também mandar uma mensagem para esse WhatsApp que aparece aqui na tela, e aí você vai receber instruções para fazer o seu cadastro e receber o guia de estudos na sua casa. Você pode dar os seus dados com tranquilidade, aqui a gente tem respeito pela Lei Geral de Proteção de Dados e a gente cuida muito bem dos seus dados, tá bom? A gente vai usar apenas para mandar a revista para a sua casa. Muito bem, então nós estamos aqui ainda em Gênesis 1:1, mas o Espírito Santo já estava lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele estava presente na criação do mundo. Agora vamos dar um salto e vamos para Êxodo capítulo 31. Agora já na história do povo de Israel, né, dos hebreus saindo do Egito, e eles estavam construindo o santuário terrestre, estavam construindo o tabernáculo, né, ali onde Deus habitaria com o povo. E em Êxodo 31, 1-3 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Eu acho isso aqui muito lindo, sabe por quê? Porque quando Deus precisou de um artista para desenhar aqueles símbolos, aqueles desenhos do santuário, ele não pegou apenas uma pessoa que tinha habilidade técnica, habilidade artística, mas ele encheu essa pessoa do Espírito Santo e ele deu esse dom para a pessoa. Márcio, eu sei que você é da arte, né? Você é músico, e eu admiro demais aqueles que fazem música, especialmente os compositores, não sei se você concorda comigo, porque eu escrevi alguns livros, mas eu preciso de páginas para escrever uma ideia. E o compositor coloca em 3 minutos uma ideia profundíssima, né? Um negócio assim impressionante. E o Espírito Santo, ele usa as pessoas para fazer arte. Só que não apenas isso. A gente olha para o contexto bíblico e a gente vê que o Espírito Santo usa profissões. Então imagina André e Adilson. Vocês estão lá cuidando da saúde bucal das pessoas, usados pelo Espírito Santo. Eu acho isso maravilhoso. Você está lá cuidando, lá advogando, cuidando lá das causas, defendendo as pessoas, e o Espírito Santo está usando você, né? E eu fico empolgado com isso, porque às vezes a gente pensa assim, não, o Espírito Santo usa apenas os pastores, o Espírito Santo usa apenas aqueles que são ministros do Evangelho de maneira direta. Mas aqui a gente está vendo, né, em Êxodo 31, que o Espírito Santo usou um artista que ia desenhar. Ele não era o sacerdote, ele não era o sumo sacerdote, ele era um artista que ia fazer os desenhos do santuário. E está aqui o Espírito Santo usando essa pessoa para abençoar. E veja, deixa eu só falar uma coisa aqui, fazer um outro parênteses, né? Todas as vezes que nós somos abençoados por Deus, nós não somos abençoados para ter uma bênção. Nós somos abençoados para ser uma bênção. Eu gosto do texto de Gênesis capítulo 12, quando Deus diz para Abraão assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, sê tu uma bênção. Então lembre-se, todas as vezes que Deus te abençoa, seja com dinheiro, seja com inteligência, seja com habilidades, você não é abençoado para ter uma bênção, você é abençoado para ser uma bênção para os outros. E aqui você tem esses homens sendo bênçãos na construção do santuário. Muito bem, então aqui já tem 2 exemplos, tá? Nós poderíamos cavar mais na Bíblia, mas o nosso tempo não permite. 2 exemplos de como Deus, como o Espírito Santo atuou na Torá, ali na construção do povo de Deus, como ele atuou na criação. Agora vamos para o Espírito Santo nos profetas. Juízes capítulo 6, versículo 34. Se você quiser abrir aí, você pode ler na tela também. Você de casa, confere na sua Bíblia se em Juízes capítulo 6, versículo 34 está escrito o que eu vou ler agora aqui. Ó. Diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após
dele. Você lembra da história de Gideão, né? Gideão estava lá liderando o povo de Deus, mas Gideão estava com medo dos inimigos. A Bíblia diz que ele estava escondido, pisando uvas no lagar, era um lugar escondido, né? Ele estava com medo e Deus chega para ele e diz assim: olá, Gideão, homem corajoso. Eu gosto dessa parte da história. Ele estava escondido com medo e Deus diz assim: homem corajoso. E eu acho que ele olhou assim dizendo: Senhor, o senhor se confundiu, não sou eu esse corajoso. Não. Mas Deus estava falando o que Gideão seria quando se deixasse usar por ele, né? E aí Gideão lidera o povo, tem toda aquela história de beber a água ou se abaixar para beber a água, né, e tal. E ele tem inicialmente 10 mil, mas Deus diz assim: não, 10 mil é muito. Vou te mostrar que quem vai vencer essa guerra sou eu. E ele vence a guerra com 300. Com 300. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava com Gideão. E veja, a gente sempre tem que aprender as coisas com a Bíblia, né? A gente não estuda a Bíblia apenas para ter informação. Eu sempre penso nisso, porque eu conheço algumas pessoas que sabem demais da Bíblia. Sabem muito da Bíblia, mas é só informação intelectual, assim, isso não transforma as pessoas. E a Bíblia não foi escrita para a gente ser um intelectual da Bíblia. A Bíblia foi escrita para a gente ser transformado pela palavra. E quando a gente olha para o caso de Gideão, a gente aprende que, apesar das nossas limitações, o Espírito Santo pode usar a gente, né? Você de casa, você pode olhar assim e dizer: pastor, o Espírito Santo não tem nada para usar em mim. Veja, isso pode até ser verdade, mas o Espírito Santo pode colocar coisas em você para usar você. Depende do que ele precisa. No caso aqui de Gideão, ele precisava que Gideão liderasse um exército. Mas está aqui o Espírito Santo liderando o exército de Gideão. Juízes 14:6 diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Aqui já é outro personagem. De que está falando aqui? Vocês lembram? Quem foi que rasgou um leão? Sansão, né? A Dilson falou ali. Sansão. O Espírito Santo estava na vida de Sansão. Sansão, e olha, Sansão é um caso que a gente poderia estudar aqui por muito tempo, né? Porque Sansão não era aquele cara assim: nossa, ele foi um crente, ele foi um cristão. Ele foi criado para ser um cristão, um servo de Deus, né? Se a gente falar cristão é meio fora do tempo, né? Mas ele foi criado para ser um servo de Deus. Só que depois que ele cresceu, ele começou a tomar várias decisões erradas, né? Aqueles que conhecem a história de Sansão sabem. Ele não poderia tocar em vinho, porque ele era um nazireu, mas ele tocou nas uvas. Ele não poderia tocar em animais mortos, mas ele comeu o mel que estava na carcaça de um leão. Mas mesmo assim, o Espírito Santo continuou atuando na vida dele. E aí tem essa cena, que é uma cena assim, inimaginável, né? Eu não sei se você se encontrasse com o leão, se você correria para cima dele, né? Eu correria dele, né? Mas depois correria para o outro lado, né? Mas Sansão não, se encontrou com um leão novo, um leão cheio de energia, e ele matou o leão. Por quê? Agora veja, algumas pessoas dizem assim: puxa, é estranho, né? O Espírito Santo usou Sansão para matar. O Espírito Santo usou Sansão para matar filisteus. Veja, naquele momento era a necessidade que tinha. Eu acho que é importante a gente compreender isso, porque vai ser importante quando nós formos para a semana seguinte, ou daqui a 2 semanas, estudar o Espírito Santo na vida das pessoas do Novo Testamento. O Espírito Santo usa cada um como ele necessita. Então, o Espírito Santo agora tem uma necessidade de alguém que vai liderar a guerra contra o povo inimigo de Deus, para que o povo possa ocupar a terra. Então ele usa Sansão como um líder de guerra. Em outro momento, o Espírito Santo precisa de uma profetisa, como Débora, né? Que vai apaziguar as coisas. E ele usa Débora para apaziguar as coisas. Então, o Espírito Santo usa cada um de acordo com a necessidade do momento, não de acordo com o que a pessoa quer. Números capítulo 11, versículo 25. Outro momento em que o Espírito Santo aparece no Antigo Testamento atuando. Diz assim: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito,
que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Quem ele está falando? Momento que Moisés precisava organizar as coisas. Moisés estava sobrecarregado, liderando aquele povo todo. Então ele nomeia 70 anciãos para o ajudar. E esses 70 anciãos receberam o poder de Deus. E é interessante esse texto bíblico aqui, eu queria destacar esse final. Porque diz, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles profetizaram. O que é profetizar? Já falei para vocês nas semanas passadas que profetizar pode ser prever o futuro ou pode ser simplesmente anunciar a palavra que já foi revelada. Quando eu estou pregando aqui a Bíblia para vocês, eu estou profetizando, porque eu estou falando da palavra de Deus. Então, por que eles profetizaram? Porque o povo precisava de um sinal de que eles receberam o Espírito Santo para respeitá-los espiritualmente. Então, eles profetizaram naquele momento, o povo viu que eles realmente eram abençoados, ungidos, e depois, nunca mais eles profetizaram. Por quê? Porque a profecia era uma necessidade daquele momento. Alguns dons você recebe em um momento específico e depois nunca mais você recebe. E quem decide isso, gente? Quem decide? O Espírito Santo. É tudo ele que decide, tá bom? Então aqui nós temos o Espírito sobre os 70 anciãos ali do povo de Israel, ajudando Moisés na administração. E aqui, ó, você tem um dom especial do Espírito Santo, que é o dom da administração. Alguns têm esse dom e ajudam na administração da igreja e, logicamente, administram outras coisas. É um dos dons do Espírito. E tem muitos outros, e tem muitas outras informações que eu ainda tenho para você aqui nesse programa sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, não sai daí, porque a gente volta já já. Eu sou um pouco mais reservado, né? Então, assim, eu sempre peço para o Espírito Santo me dar o espírito de ousadia também, né? Para que eu possa me relacionar mais com as pessoas. E o Espírito Santo faz isso, né? Você que é um pouco mais tímido, você que é um pouco mais extrovertido, então o Espírito Santo ele nos traz o equilíbrio na vida das pessoas. E esse é o objetivo dele, né? De transformar a vida das pessoas. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e é sempre uma alegria estar aqui com você. Você não sabe a felicidade que mora no meu coração em poder entrar aí na sua casa e dividir o texto bíblico com você, aprender junto com você o que Deus quer para a nossa vida. E para ajudar você nesse processo de aprendizagem da Bíblia, eu quero que você peça esse guia de estudos, que é o Guia de Estudos Espírito Santo. Ele é o material didático dessa temporada que nós temos aqui. Então, cada capítulo dessa revista corresponde a um episódio nosso aqui. A gente está respeitando mesmo cada capítulo para você poder ter como acompanhar. Nós estamos no 5º episódio agora, então ainda tem mais 10 para frente. Então você pode pedir, dá tempo de chegar na sua casa ainda, para você ir acompanhando os próximos, já com a sua revista na mão. E pastor, qual é o custo dessa revista? Você está me perguntando, né? Porque ela é bonita, ela é bem diagramada, ela é colorida. Qual é o custo dessa revista? Bem, tem um custo, eu não vou te dizer qual é, porque não é você que vai pagar. Os Anjos da Esperança já pagaram, tá bom? Você só precisa pedir. Então você pode ligar a qualquer horário. Se você está me assistindo no Inédito agora, quinta-feira às 8 da noite, você pode ligar agora, tem uma equipe te esperando para te atender. O número é 12, né, o código 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Pode ligar agora que tem alguém para te atender se você está assistindo à noite no Inédito, né? Se você está assistindo, por exemplo, sábado à tarde na reprise, então você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. E aí você encontra a imagem dessa revista, você vai clicar nela e aí vai pedir o seu guia de estudos, é só colocar seus dados ali. Ou você pode também mandar uma mensagem de WhatsApp para esse número e a gente vai te ajudar pelo WhatsApp a pedir o seu guia de estudos. Ele vai para sua casa sem custo algum. Nós vamos mandar para que você conheça mais sobre o Espírito Santo. Vamos então continuar o nosso
trabalho. Você quer fazer a pergunta? Pode fazer. É uma pergunta simples, mas que até hoje eu não encontrei a resposta. Aham. A pessoa que tem a honra de possuir o Espírito Santo, ela pode perder? Sim, ó, o Espírito Santo, ele funciona mais ou menos como a nossa salvação. A pessoa é salva, mas se ela se desliga da fonte da salvação, ela perde a sua salvação. Lá em Gálatas capítulo 5, diz que alguns decaíram da graça. Ou seja, a pessoa tinha a graça e decaiu da graça. O Espírito Santo, ele é, e agora eu vou usar uma figura de linguagem aqui, só para ilustrar, tá bom? Ele é um poder que recai sobre nós quando nós estamos ligados à fonte. Então, se eu me apostato, ou seja, se eu perco a minha fé, eu fecho essa ligação e eu perco a ligação com o Espírito Santo. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Lembra de Saul, o rei, o primeiro rei de Israel? Todos os reis de Israel eram ungidos com óleo e aquilo representava a unção do Espírito Santo. Mas quando Saul se apostatou, se afastou de Deus, negou a sua fé, Samuel disse que ele foi rejeitado por Deus. Lá em 1 Samuel, se eu não me engano, no capítulo 7 ou 8, por aí. Tá? Então, sim, a gente pode ter o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo pode nos ter em algum momento e a gente resolve sair da fé, a gente resolve abandonar a fé, porque é uma escolha nossa, e aí a gente perde essa ligação. Eu pensei agora numa outra ilustração, a gente morou numa casa, no começo do nosso ministério, lá em Blumenau, em Santa Catarina, né? E a gente chegou na casa, no primeiro dia e tal, e aí a gente, depois que arrumou tudo assim, a gente foi tomar banho, e quando eu abri a torneira do chuveiro assim, não caiu água. Aí eu fui nas outras torneiras da casa, estava tudo caindo água, aí minha esposa, né, disse assim, ó, tira a tampinha aí do coisa para ver. Quando eu tirei a tampinha do chuveiro, os buraquinhos do chuveiro estavam todos sujos, entupidos. Aí eu dei uma limpadinha, coloquei lá, abri a torneira e a água caiu. Às vezes o Espírito Santo está ali para cair sobre nós, mas tem sujeira que está impedindo de cair, entendeu? Então a gente pode sim perder essa unção, dependendo da nossa decisão. Isso, acho que Saul é uma boa ilustração disso. Uma pergunta que eu não encontrava a resposta na Bíblia. Parece tão óbvia, mas é uma dúvida que sempre ficou na minha mente. A pessoa até recebeu o Espírito Santo, ela conseguir ter essa honra, esse prazer. Aí depois eu fiquei imaginando, mas será que ela vai ficar eternamente com o Espírito Santo? Não pode mais? E aí o que ele explicou tem lógica, né? Se a pessoa sair da linha, como a gente diz, ela perde a capacidade de ter. A maioria das pessoas não tem a noção de quem ele é, uma personalidade, né? É aquela história de leigo que acha que é só uma força, é só um... Né? E agora a gente está aprendendo que é uma personalidade, que tem a função própria dele, enfim. Está sendo muito importante aprender isso. Antes eu não tinha essa consciência. Vamos continuar ainda. Aqui ainda na vida dos profetas, ó. Ezequiel, tá bom? Ezequiel capítulo 36, 26 e 27. Essa passagem aqui é uma passagem que fala sobre a nova aliança. E ele diz assim, dar-vos-ei, Deus está falando através dele, né? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amigos, esse texto aqui tem tanta riqueza que a vontade que eu tenho é de ficar até o fim do programa só falando dele. Por quê? Quais são os efeitos da descida do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa? Primeira coisa, o coração duro de pedra é trocado por um coração de carne. Ou seja, aquele coração que não se sensibiliza com a palavra de Deus, não se sensibiliza com a situação difícil de um irmão, de um amigo, que olha para uma criança na rua, ou um mendigo na rua, e aquele coração que não se sensibiliza com isso é trocado por um coração de carne, na figura aqui, que ouve o texto bíblico e se emociona com ele. Eu não sei se você já sentiu isso, assim, você não sente isso toda vez, né? Mas às vezes você está lendo um texto bíblico e fala tão fundo com você que você se sensibiliza. Eu sou um cara muito chorão. Então, se eu chorar, não é assim, nossa, ele chorou, é normal, né? Mas às vezes eu estou ouvindo uma música que fala de Deus e as lágrimas caem, né? Então, Deus troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Só que não só isso.
ele fala assim, ó, farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, um dos sinais da descida do Espírito Santo é a obediência aos estatutos, aos juízos de Deus. Muitas vezes a gente mede o Espírito Santo na vida de uma pessoa só por sinais externos, assim, a pessoa falou em línguas, a pessoa profetizou e tal. Mas na Bíblia tem muito mais sinais internos do Espírito Santo do que externos. Por exemplo, o fruto do Espírito, todos eles são sinais internos que depois aparecem no externo. Amor, benignidade, bondade, mansidão. E aqui tem uma outra, a obediência à palavra. Amigos, se uma pessoa se recusa a obedecer à palavra de Deus, essa pessoa não tem como afirmar que ela é batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque como é que o Espírito Santo, que conduz a toda a verdade, lembra de João 16? Conduz a toda a verdade, vai estar conduzindo uma pessoa para longe do texto bíblico. Você de casa entende isso? Se você é batizado com o Espírito Santo vai te conduzir a obedecer os seus estatutos, a obedecer os mandamentos de Deus. E alguém que se recusa a obedecer os mandamentos de Deus não pode dizer que está batizada com o Espírito Santo. Ok? Então, esse texto aqui é um texto importante, mas você vê, essa é mais uma prova de que o Espírito Santo está ali atuando no Antigo Testamento. Muito bem, agora o texto de Joel 2. Esse texto aqui a gente vai trabalhar algumas vezes ainda ao longo da nossa temporada, porque ele é um texto do Antigo Testamento, mas que fala também do nosso período aqui que estamos vivendo. Joel capítulo 2. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Esses dias eu estava estudando esse tema, né, me preparando para essa temporada, e eu fiquei relendo esse trecho aqui, ó, várias vezes. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar no sentido de anunciar a palavra. E eu fiquei pensando nos meus dois pequenos, o Daniel e o Luca. Eles profetizando, pregando a palavra. Eu fiquei pensando, Senhor, derrama sobre eles o Espírito. Eu quero que meus filhos profetizem, que eles anunciem a palavra, que os jovens tenham visões, que os velhos tenham sonhos. E ele está falando aqui de uma chuva, de um batismo do Espírito Santo que aconteceria no futuro e que já aconteceu de maneira parcial e que no futuro acontecerá de maneira completa, né? Zacarias 10, 1. Depois a gente vai voltar mais para o texto de Joel 2, tá bom? Mas só para a gente ver ainda o Espírito Santo nos profetas. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. E aí a gente viu lá que a chuva, a gente já viu lá no outro episódio, né, que a chuva é símbolo do Espírito Santo. Então Zacarias está falando de um derramamento maciço do Espírito Santo. Então os profetas, eles são profetas do Espírito Santo. O Espírito Santo inspira a mente dos profetas e eles anunciam, eles escrevem, eles advertem, eles aconselham. Né? O Espírito Santo trabalha na vida dos profetas. Então, muito bem. Nós já vimos o Espírito Santo na Torá, já vimos o Espírito Santo nos profetas. Agora, nos escritos, que seriam os outros livros da Bíblia, que envolvem os poéticos e tudo mais. Muito bem. Vamos começar com Jó. Você sabe que Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, né? Moisés escreveu o livro de Jó naquele segundo período de 40 anos da vida dele, né? Moisés tem 3 períodos de 40 anos na vida. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian, ali, né, pastoreando, e depois 40 anos conduzindo o povo para a terra prometida. Nesse segundo período de 40 anos, ele escreve o livro de Jó. Aí depois, no terceiro período de 40 anos, quando ele está com o povo, ele escreve o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E em Jó, essa história lindíssima, que é talvez... É difícil dizer qual é o seu livro preferido da Bíblia, né? Mas eu acho que Jó é o meu livro preferido da Bíblia. Se você olhar o livro de Jó aqui na minha Bíblia, não tem mais onde riscar, né? Porque eu vou aprendendo uma coisa nova e vou riscando de novo. Jó capítulo 33, 4 diz: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
aqui Jó está falando da sua vida particular, mas profeticamente ele está falando também da criação. O Espírito de Deus também estava envolvido na criação. Embora Hebreus capítulo 1 e João capítulo 1 também nos informe que Jesus é o agente ativo da criação, aquele que disse haja luz, aquele que disse que surjam as árvores e tudo, o Pai e o Espírito Santo estavam juntos na criação. Muito bem. Salmo 51:11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Aqui está Davi, no Salmo 51, que é um salmo que ele escreveu depois que ele pecou com Batseba, né? Ele pecou com Batseba, ficou ali 1 ano tentando esconder o seu pecado. Quando ele se arrependeu, ele escreveu o Salmo 51, contando do seu arrependimento. Aqui tem o Espírito de Deus também. Então, o Espírito Santo pode ser visto atuando em todo o Antigo Testamento. Então, você de casa, se por acaso você começou esse programa pensando assim, não, o Espírito Santo é do Novo Testamento. Lembre-se que o Espírito Santo é Deus e a gente não consegue limitar Deus. Deus está em todos os lugares, onde Ele quiser, quando Ele quiser, e o Espírito Santo estava no Antigo Testamento também. Muito bem. Agora, vamos aqui rapidamente para 7 funções do Espírito Santo no Antigo Testamento, ok? Nós vamos passar um pouco mais rápido, depois você pode ir tirando o print da tela ou pedir o nosso guia de estudos que está lá também, tá bom? Vamos lá. Primeira função do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele cria, sustenta e provê. Nós vimos isso lá em Gênesis capítulo 1, mas em Salmo 104:30. Envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Então, a criação é uma função do Espírito Santo no Antigo Testamento. Segundo, o Espírito Santo convence do pecado, e aqui faltou, e do juízo, né? E veja que esse texto do convencimento do pecado, a gente encontra lá no Novo Testamento, nas palavras de Jesus escritas por João. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo já fazia isso, convencia as pessoas do pecado. No Salmo 51, que a gente acabou de ler, Salmo de Davi, depois que ele pecou com Batseba e se arrependeu, ele diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ou seja, no processo de arrependimento de Davi, quem é que estava lá dizendo para ele? Davi, está errado, Davi. Davi, você matou um homem inocente, você ficou com a esposa dele, você mentiu, você envolveu todo o exército na sua mentira. Quem é que estava lá falando na consciência de Davi? O Espírito Santo. Ele faz isso por nós. Salmo 51:13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então o Espírito Santo está com a pessoa e essa pessoa então se converte ao Senhor. E só um parênteses aqui. Vejam que a salvação é toda mérito de Deus. Porque até para se arrepender do pecado, a gente precisa da influência do Espírito Santo. Se não fosse a influência do Espírito Santo, nem se arrepender a gente conseguiria. Então, quando a gente chegar no céu, encontrar com o nosso Senhor Jesus na volta dele, ninguém vai poder dizer assim, Senhor, eu estou aqui porque eu fui bom, porque eu fui obediente. Não, a gente vai dizer assim, Senhor, eu estou aqui por causa da tua misericórdia, por causa da tua graça. Muito bem. Terceira função, o Espírito Santo concede dons e capacita. Gênesis 41, 38 a 39. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus, que está falando sobre José, né? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Olha que coisa interessante, na fala do Faraó, o Espírito de Deus está equivalente a Deus. Mais uma prova de que o Espírito é Deus. Mas aqui ele dá o dom de interpretação de sonhos para José. Quarta função do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo capacita os profetas a falarem e a escreverem. Zacarias 7,12. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que ouvissem a lei, nem as palavras, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam, daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Ou seja, os profetas que falaram essas palavras foram
inspirados pelo Espírito Santo. É uma função dele no Antigo Testamento também. Quinta função do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo transporta seus servos de um lugar para o outro. Você lembra que ele fez isso no Novo Testamento também? Com Filipe, né? Filipe foi lá, falou com o eunuco e tal, batizou o eunuco e a Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele dali para outro lugar. Fazia isso no Antigo Testamento também. Ezequiel 11:1. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o Oriente. É interessante que o Espírito Santo faz no Antigo Testamento a mesma coisa que ele faz no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento ele faz numa proporção maior, ok? Sexta função, o Espírito Santo instrui e encoraja. Neemias 9:20. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, para não lhes negaste para a boca o teu maná, a água lhes deste na sua sede. Então aqui está o Espírito ensinando no Antigo Testamento. E a sétima função do Espírito no Antigo Testamento, o Espírito Santo transforma vidas. E aqui tem um texto de Ezequiel, capítulo 36, 26, 27, que eu quero reler com vocês. Diz assim: Dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Eu quero parar aqui. A função do Espírito Santo que mais é necessária, eu diria, não são os dons espirituais visíveis. A função do Espírito Santo mais necessária nesse planeta é essa aqui. É a função de transformar corações. Porque veja, nós estamos aqui e todos nós temos cara de crente. Você olhar para o seu lado aí, você vai ver, opa, tem cara de crente esse rapaz aqui. Mas só Deus sabe como nós somos por dentro. A dureza do nosso coração. Só Deus sabe o que tem aqui que precisa ser transformado. Aquele defeito que eu carrego comigo há dezenas de anos e eu não consigo me livrar. Só Deus sabe o que você em casa tem para ser transformado. Mas o Espírito Santo pode transformar. Amigos, não há nada que o Espírito Santo não consiga fazer, se a gente permitir. Às vezes é um defeito que fez a gente perder família, fez a gente perder amigos, fez a gente perder emprego. E a gente não gosta daquilo, a gente luta contra aquilo. O Espírito Santo pode transformar. Na sua vida, o Espírito Santo também pode. Você está me olhando e dizendo assim: ah, pastor, o senhor não sabe quem eu sou. O senhor não sabe quem eu sou. Eu estou lhe assistindo aqui de dentro da penitenciária, pastor. E eu fiz coisas muito erradas, o senhor não sabe quem eu sou. Eu não sei quem você é, mas Deus sabe. E esse Deus que conhece você, Ele está te dizendo: eu posso transformar você. Não existe nenhum ser humano que seja difícil demais para o Espírito Santo, nenhum. Todos os seres humanos, se abrirem a vida para Ele, podem ser transformados. Eu poderia te contar aqui histórias de pessoas que fizeram coisas horríveis e que dentro da prisão conheceram Jesus, entregaram a vida a Jesus e foram transformados pelo Espírito Santo. Você está em casa dizendo assim: pastor, eu sou uma pessoa já de 60 anos e nunca fui mudada, por que eu vou mudar agora? Vai, se você permitir, o Espírito Santo pode mudar você. E eu quero te dar uma oportunidade agora de você pedir ao Espírito Santo que transforme a sua vida. E faça isso enquanto você ouve esse hino. Eu vim aqui, Jesus, para receber de ti uma porção maior do teu favor. Não quero receber riquezas nem poder. Eu vim aqui, Jesus, apenas para
Peça a Ele. Toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Apenas um toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Apenas um toque em mim. Eu vim aqui, Jesus, para receber de ti uma porção maior do teu favor. Não quero receber riquezas nem poder. Eu vim aqui, Jesus, apenas pra pedir. Toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Apenas um toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Apenas um toque em mim. Toque em mim, Senhor. Toque em mim. Toque em mim. Apenas um toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Apenas um toque em mim. Esse toque de Jesus em você é suficiente para transformar a vida. E eu vou te dizer uma coisa, não tem sensação melhor do que ser tocado por Jesus. Jesus tocou a mulher com fluxo de sangue, lembra? E ela foi curada e salva. Jesus tocou o leproso e ele foi curado e salvo. E nós, do ponto de vista espiritual, somos leprosos também. Mas o toque de Jesus salva todos nós. Eu não sei em que você está pensando agora. Que característica da sua vida que ainda precisa ser transformada. Que traço da sua personalidade ainda precisa ser transformado. Mas o toque de Jesus, como a música falou, é suficiente para transformar tudo isso. E você de casa também. Eu estou olhando agora nos seus olhos para dizer que esse Deus, Espírito Santo, que transformou a vida de Davi, que salvou Sansão, que deu coragem a Gideão, que deu dons aos construtores do templo, esse Espírito Santo também quer usar você. E não importa se você é um pecador, quanto mais agora. Se você se arrepender, a Bíblia diz que você recebe o perdão e a força para mudar de vida. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele não apenas te perdoa, mas ele te dá força para ser outra pessoa. E quem vive ao seu redor vai dizer assim: o que aconteceu com fulano? Ele está completamente transformado. E você vai dizer: foi o Espírito Santo. Ora comigo. Senhor, toca em nós, Senhor. Com teu Santo Espírito, habita em nós, para que nós possamos ser transformados à tua semelhança,
Senhor, ainda há tanta coisa na nossa vida que precisa ser transformada. Características que nós não gostamos, Senhor Deus, mas que às vezes nos vencem. Nós queremos essa transformação, Senhor. E nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, para que o Espírito Santo faça a reforma que precisa ser feita. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O programa de hoje foi maravilhoso e eu fui profundamente tocado pelo Espírito Santo. Desculpa que eu fico um pouco emocionado. Desde que eu aceitei a Jesus, eu sei que o Espírito Santo ele nos guia até a eternidade. Basta você abrir seu coração e deixar ele habitar em você.